Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim: Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Feche a sua Bíblia, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Peça para o Senhor falar com você nesta noite. Peça para Ele falar ao seu coração. Senhor, essa é a Tua palavra, Pai. Meu Deus, venha falar com cada um de nós nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro a cada necessidade. Venha de encontro a cada vida, a cada coração, Pai. Que a Tua palavra seja certeira, meu Deus, no Teu agir, e ela é. E que, meu Deus, a minha boca fale apenas daquilo que o Teu Espírito quer falar à Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa os que estão aqui, abençoa aqueles que, através das redes sociais, nos acompanham. Que, meu Deus, essa palavra chegue, Pai, ao longe, e que ela, meu Deus, atinja o seu objetivo por completo, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos. Diga amém. Antes de você se assentar, fala para uma pessoa aí, fala: que bom que você está comigo aqui hoje. Assente-se no seu lugar. A palavra de Deus, ela é muito especial. E Jesus, Ele está dando ensinamentos, instruções aos seus discípulos. E Ele começa explicando que Ele tem dito essas coisas para que a alegria dele, a alegria de Jesus, esteja com os seus discípulos. E Ele diz também que para que a alegria dos seus discípulos seja completa. O que Jesus está declarando aqui é que Ele quer que aquilo que Ele tem de alegria, aquilo que Ele sente de melhor, aquilo que faz Ele se mover, Ele quer que isso esteja dentro de cada um de nós. Não apenas daqueles discípulos daquela época, mas dentro de todos nós. Para que também nós ficássemos alegres. Para que hoje nós possamos estar alegres na presença do Senhor. E Ele fala para que a alegria seja completa, para que a alegria não seja parcial. E muitas vezes na nossa vida, a nossa alegria, ela é parcial. A gente é feliz em determinadas áreas, e em algumas áreas a gente não é tão feliz assim. A nossa vida parece ser muito boa em determinadas áreas, mas em outras parece que está faltando algo. Quem já se sentiu assim? Olha aí. Eu e mais um monte. Por quê? Porque às vezes está faltando algo, está faltando alguma coisa na nossa vida. E a palavra de Deus diz lá em Neemias, no capítulo 8, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando Deus está feliz conosco, olha só, nós nos fortalecemos. E quando nós nos sentimos fortes, aí que nós sentimos a verdadeira alegria. Quando nós estamos bem no nosso relacionamento, no nosso casamento, nós nos sentimos fortes. Quando nós estamos bem com os nossos filhos ou com os nossos pais, parece que não há mais problema. Quando nós estamos bem financeiramente, economicamente, nós estamos fortalecidos. Quando nós estamos bem espiritualmente, nós nos sentimos mais fortes.
E esse estar bem, esse estado de você estar se sentindo bem, de você se encontrar com pouca falta, mas com excesso de coisas boas, isso traz a alegria. Mas a alegria não é apenas de coisas, a alegria não é apenas de um estado momentâneo, e essa alegria é aquela que Jesus quer nos dar. Não é a alegria que o mundo dá, não é a alegria das conquistas apenas, mas é uma alegria que traz para dentro de nós algo completo. Nós nos sentimos completados. Esse vazio que muitas vezes a gente sente de forma corriqueira, às vezes a gente para pensar e está faltando algo, isso simplesmente não mais existe, porque é preenchido. De alguma forma é preenchido, mas de que forma isso é preenchido? Nós precisamos nos alimentar de coisas boas. É a mesma coisa o dia que a gente resolve almoçar mais tarde. Vai começando a dar aquela fome, aquele aperto, não é? Às vezes um arrozinho branco só parece que tem o melhor tempero do mundo. Parece que quanto mais fome tem, melhor o tempero fica, não é assim? E tem alguns que falam que a fome é o melhor tempero. Mas a gente vai sentindo necessidade. A gente vai sentindo que nós precisamos comer, que está faltando alguma coisa. E alguém aqui já ficou sem comer e passou muito do horário? Alguém? Olha só, meu Deus. Um dia estava eu e a pastora no trabalho lá em São Paulo. Graças a Deus, hoje a gente trabalha muito mais online do que presencial. Mas eu me lembro que eu falei para ela assim: amor, acho que eu estou com fome. Ela falou: eu também, a gente precisava comer alguma coisa, né? E aí a gente olhou para o relógio, era meia-noite. A gente estava no trabalho. E a gente se lembrou que a gente tinha almoçado 12:30. Será que a gente queria morder o batente da porta, queria arrancar um pedaço de madeira e comer? E essa fome que nós sentimos, não é a fome de falta, é a fome porque nós deixamos de comer algo. Não é porque não tem, é porque nós, em algum momento, nós relaxamos, nós nos acomodamos, e o tempo foi passando. Mas para que essa alegria dentro de nós, ela se complete, nós precisamos do alimento certo. Nós precisamos comer bem. Repita comigo: comer bem. O meu pai falava assim para mim, desde que eu era adolescente, ele dizia assim: Flávio, um dia você vai crescer e você vai descobrir que as coisas são mais caras do que você pensa. Olha só, e a gente cresce, né? E descobre que às vezes o dinheiro não dá para tudo. E ele falou assim: quando você for comprar uma carne, compre uma carne boa. E aí eu fiquei pensando: poxa, se a coisa é mais cara do que eu penso, talvez não dê, né? Mas ele falou assim: é melhor você comer um bifinho pequeno, de ótima qualidade, do que comer um bifão enorme, de péssima qualidade. Comer com qualidade. Comer aquilo que vai fazer bem, que não vai te dar dor de cabeça, porque você fica mastigando aquele monte de nervo, tentando mandar para dentro, morre sufocado. Misericórdia. Mas comer algo de qualidade. E eu me lembro que muitas vezes, durante muitos anos, na nossa casa nós passamos muita dificuldade, mas o alimento não faltava. Às vezes meu pai e minha mãe faziam uma fatia de mortadela com um ovo por cima. Era um banquete aquilo, mas era o que tinha, mas sempre fazendo o melhor com aquilo que tinha nas mãos. E como é que nós nos alimentamos do que é o correto, daquilo que vai fazer bem? Qual é esse alimento de qualidade? O alimento de qualidade é a própria palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se nós temos que comer comida todo dia, e às vezes eu brinco: você já almoçou? Já? Mas todo dia é isso? Todo dia tem que almoçar? Todo dia tem que tomar um café da tarde? Todo dia precisa jantar? Precisa, o nosso corpo precisa. O nosso corpo sente a necessidade. E o nosso espírito? Como é que nós alimentamos o nosso espírito?
para que essa alegria cresça dentro de nós. E através da palavra de Deus. E olha só como a palavra de Deus é rica, a serventia dela. Hebreus capítulo 4, lá no versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha só. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela provoca em nós mudança, ela provoca nas nossas vidas transformação. Pastor, mas eu vou ler a Bíblia e às vezes eu não entendo. Quantos já passaram por isso? Se você leu a Bíblia, você pode declarar isso. Por quê? Às vezes o texto parece complicado, tem uma leitura ali com palavras difíceis, mas hoje tem tantas versões da Bíblia com palavras mais simples que facilitam a leitura. É a mesma coisa de você ir num restaurante chique e não saber usar aquele monte de talher, aqueles copos, um monte de pratos. Você fala, meu Deus do céu, quanta louça para lavar depois? Não é assim? E você ir num restaurante mais simples, onde tem garfo e faca, um pratinho, vem a comida ali, um arroz, feijão, uma carninha, você come fácil, é um alimento fácil de você consumir. Então busque uma Bíblia, encontre uma Bíblia que você consiga ler e compreender. Pastor, mas eu começo a ler lá em Gênesis e fala que fulano que era filho de fulano, que era filho de Beltrano, que era filho de não sei quem. Falo, meu Deus do céu, só tem gente aqui, eu nem conheço essas pessoas. Não é assim? Comece pelo básico, vá para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, vá nos Salmos. É uma delícia de ler Salmos, Provérbios. São 31 capítulos de Provérbios. E é de propósito, é um para cada dia do mês. Leia um a cada dia. Mas coma um alimento de qualidade. Se alimente da palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar. E nós precisamos nos alimentar da palavra. E nós precisamos também estar cheios do Espírito. Nós precisamos buscar a face do Senhor, buscar Ele. E olha só o que diz lá no mesmo capítulo de João, capítulo 15, a partir do versículo 16. Abra lá a sua Bíblia. Diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. E Jesus continua: o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Olha uma ordem que Jesus dá, que nós amemos uns aos outros. Se eu amo o meu irmão, eu não invejo o meu irmão. Se eu amo o meu irmão, eu não sinto ódio dele. Se eu amo o meu irmão, eu não provoco dores a ele. As pessoas que eu amo, eu não quero ver sofrendo. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos todos amar uns aos outros. Todos. Pastor, como é que eu vou amar alguém que eu não conheço? Com o amor de Cristo, com o amor de Pai, com esse amor zeloso. Porque Deus, Ele é amor. Jesus, Ele exalou o amor. E Ele dá uma ordem: amem uns aos outros. Você viu que Jesus não ficou falando, não matarás, não roubarás, não farás isso, não farás aquilo. Ele disse, amem uns aos outros. Porque se um amar ao outro, não fará nenhum mal, não causará problemas ao próximo, por causa do amor. O cuidado aumentará.
o zelo aumentará, a compaixão aumentará. E nós precisamos crescer nisso. Mas aqui no meio tem um significado muito forte, que Jesus diz assim, ó: eu designei para que vocês vão e deem fruto. Fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. A fim de que tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele faça. Mas Ele fala que nós devemos dar fruto. Repita comigo, fruto. Perceba que Ele não falou frutos. Ele fala para nós darmos fruto. Mas o que é dar fruto? A gente vive numa região produtiva. A gente vê que quando planta, a planta cresce e há uma colheita. E nós conhecemos árvores frutíferas. Você planta, passa um certo período de tempo e depois vem a colheita. Você desfruta daqueles frutos. Não é assim? Você desfruta daquilo que foi plantado. E dar fruto, quando Jesus fala a respeito do fruto, Ele está chamando a nossa atenção para o Espírito Santo de Deus. Ele está chamando a atenção para que nós tenhamos o Espírito dentro de nós e brotando através do Espírito o amor dele. E quando o amor brota, nós demonstramos que nós damos fruto. E olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Abra lá comigo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Olha o que a palavra de Deus fala. Mas o fruto, repita comigo, fruto do Espírito é. Olha só, o fruto do Espírito é. Quando nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas, nós damos fruto. E o que é esse fruto? Amor. Começa com amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas ninguém vai te condenar. Contra estas coisas ninguém vai apontar o dedo para você. Isso aqui é o fruto do Espírito. Pastor, mas talvez esteja do fruto do Espírito, que são esses itens aqui, talvez eu esteja meio fraquinho em alguma parte. Talvez eu não esteja tão bem em alguma parte. Mas isso é totalmente normal. Fala para quem está do seu lado, isso é normal. Anormal seria o contrário. É normal. Olha só, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fala, pastor, tem coisa aí que eu nem sei o que é. Fica tranquilo, tudo tem seu tempo. Mas descubra o que é, aprenda o que é, veja, perceba a intensidade de cada um desses itens na sua vida. Perceba o volume de cada um desses itens na sua vida. E aí você vai ver onde é que está raso e onde é que está abundante. Onde está abundante, deixa. Onde está raso, precisa melhorar. E a nossa vida é assim. De melhora, aprendizado, melhora. A gente aprende, a gente melhora. A gente lê a palavra, a gente melhora. A gente ora, a gente melhora. A gente vem num culto, a gente melhora. Pecado não é faltar alguma parte do fruto. Repita comigo, pecado não é faltar alguma parte do fruto. Pecado é você achar que você não precisa de mais nada. Fala comigo, pecado é eu achar
que eu não preciso de mais nada. Enquanto nós olhamos para isso tudo e falamos, poxa vida, eu não estou tendo tanto domínio próprio, eu sou estourado, porque falou comigo eu estouro, porque pisou no meu calo eu chuto, está faltando domínio próprio, precisa melhorar. Mas eu não estou aqui te julgando, nem falando que você vai para o inferno por causa disso, mas se você descobriu que precisa melhorar, você tem inúmeras ferramentas para melhorar, e nós precisamos melhorar. Fala para quem está do seu lado, nós precisamos melhorar. Sempre nós precisamos. Nunca você vai estar perfeito. Perfeito é pronto, finalizado. Porque na hora que você estiver pronto, você não precisa mais estar aqui. Já acabou seu tempo. Vai para a glória. Tchau. Mas enquanto nós nos encontramos em falta de algo, e nós buscamos a cada dia melhorar em algo, o Senhor acrescenta, o Senhor nos dá, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá o caminho, nos dá a direção, mas nós precisamos ter no nosso coração todos os dias que nós precisamos de algo. E Jesus ele diz, amem uns aos outros, vão e deem fruto. E se nós dermos o fruto do Espírito, se através da nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor, virem em nós, enxergarem em nós o fruto do Espírito, elas vão falar assim, eu quero servir o Deus que a Damares serve. Eu quero servir o Deus do que o Rodolfo serve. Eu quero servir o Deus que o Léo serve. Eu quero servir o Deus que o Igor serve. As pessoas precisam enxergar em nós o fruto do Espírito. Isso transformará a nossa vida e todos aqueles que estiverem ao nosso redor. E eu quero te chamar hoje, te convidar hoje, a você fazer uma análise de si mesmo, a você investigar aí a sua vida. A palavra de Deus manda que nós nos examinemos, fala assim, examinai pois o homem a si mesmo. Não fala para eu examinar o vizinho, não fala para eu examinar o meu amigo, não fala para eu examinar a pessoa que está sentada do meu lado, mas fala para eu examinar a quem? A mim mesmo. Eu preciso me examinar, olhar para dentro de mim e falar, meu Deus, eu sou pecador. Pastor, eu não sou pecador. Já começou. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Só que há pecado que fede, aparece por aí. Tem pecado que grita, tem pecado que é silencioso. Mas todos nós erramos. A palavra de Deus diz assim que nós erramos onde? Nos pecados e nas nossas iniquidades. O que são iniquidades? São as injustiças. Injustiça também é pecado. Quanta injustiça a gente comete? Pastor, eu sou justo. Cada um no seu tempo. Mas eu garanto para você que você comete injustiça. Às vezes as coisas passam despercebidas aos nossos olhos. E aí, nós somos achados, encontrados, injustos. Não estou falando que você vai para o inferno, lembre-se disso. Porque todos nós, e eu me incluo nessa parada, todos nós pecamos, todos nós cometemos injustiça. Quantos estão compreendendo? Diga amém. E nós necessitamos todos os dias. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Repita comigo, todos pecaram. Todos nós pecamos, mas a palavra continua, todos necessitam da graça de Jesus. Todos carecem, têm carência da glória de Deus. E como é que eu posso melhorar? Se examinando. Começa aí.
Você fazendo uma autoanálise, uma crítica interna, você começar a entender que você precisa melhorar em algo, que você precisa mudar determinados comportamentos. É assim que funciona. É assim que funciona. Ninguém precisa te dizer onde você precisa melhorar. E muitas vezes a minha esposa fala onde eu preciso melhorar, mas ela sente a minha dor. Ela sabe onde eu piso. Ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Olha lá. Eita nós. E eu também digo a ela. Então, a gente precisa um melhorar o outro, mas nós temos liberdade. Um dia eu fiz a besteira de falar algo para ela, que eu me arrependo até hoje, eu peço perdão. Eu falei para ela: amor, eu te amo tanto. Ela, mesmo com todos os seus defeitos. Ela, que defeitos? Eu falei: amor, guarda a primeira parte. Já tinha ido. Que defeitos? Eu falei: não, amor, primeira parte, eu te amo muito. Não, quero saber. A gente brinca. Ela me colocou numa sinuca de bico. Jesus amado. Mas nós precisamos melhorar a cada dia. Fale de novo para quem está do seu lado. Nós precisamos melhorar todos os dias.